Estamos começando mais um IFTcast diretamente da Baixada Maranhense para as nações da terra. E eu já quero pedir para você que está aí nos acompanhando, já curta, comenta, compartilha, envia para os amigos, porque eu tenho certeza que o assunto de hoje vai ser incrível. Eu estou extremamente empolgado para falar sobre o assunto de hoje. E eu estou aqui com o meu pastorzão mais uma vez. Olá, Pastor pastorzão. Rivinha. Tudo bem, pastor? Uma alegria estar aqui mais uma vez, toda semana o nosso encontro. E hoje com um tema muito especial, eu sei que é algo que queima muito teu coração. E com certeza quem vai estar assistindo vai ser muito edificado. Hoje vai certeza ser, absoluta. mas hoje Deus vai nos pegar. Vai ser legal, vai ser joia. E meu pastor, o senhor tá bem? Tô bem, meu filho. Tá tudo certo. Tá tudo bem, graças a Deus. O pastor Joaquim, ele tem uma frase que é clássica, é dele essa frase. Estou melhor do que eu mereço. Estou melhor do que eu mereço, Deus está agindo, está fazendo. É verdade. E eu estou feliz no Senhor. O John Piper, ele diz que Deus ele é mais glorificado no homem quando o homem está mais satisfeito nele. Então posso te dizer que Deus está sendo mais glorificado em mim hoje do que há um tempo atrás. Amém. Deus é bom demais. Deus é bom. Meu pastor, o tema é bom, mas ele também confronta. E eu sei que é isso que vai acontecer aqui. Seremos confrontados por esse tema. E o tema é o Evangelho. Então, a gente vai conversar um pouco aqui sobre isso. Porque a gente precisa entender. Algumas pessoas acreditam que o Evangelho é obra social. Acreditam que... Deixa eu ver o que mais. Que pregar vários temas da Bíblia pode ser o Evangelho. Que o reino de Deus é o Evangelho, mas a grande pergunta é, o que é o Evangelho? O que não é o Evangelho? O que você pode começar por uma das duas? Pode escolher. Sim, vamos lá. Eu acho que a gente precisa definir, né? Definir Evangelho. A palavra Evangelho, etimologicamente, é boas notícias. Boas notícias, boas novas, né? Ou melhor, boas novas. Boa notícia, no singular. Agora, nem toda boa notícia é necessariamente o Evangelho. Aí eu vou te criar uma situação aqui em tese para você entender. Alguém está com fome. E aí você chega com a comida. Ou com a notícia de que você vai trazer comida. Concorda que essa é uma boa notícia para quem está com fome? Mas apesar de ser uma boa notícia, não foi a notícia que a Bíblia descreve como o Evangelho. Então o Evangelho, pastor, ele é uma notícia. E essa notícia, ela se subdivide em duas. Ela primeiro traz uma má notícia e depois uma boa notícia. Qual é a má notícia? A má notícia é que todos os homens estão condenados. A Bíblia diz que não há nenhum sequer, nenhum justo sobre a terra. Até porque, pastorzão, o padrão de Deus é muito alto. O padrão de Deus é muito alto. Eu vou falar uma frase aqui que eu sei que vai gerar um desconforto nas pessoas. Eu sei que vai. Mas o céu não é um lugar para boas pessoas. O céu é um lugar para pessoas justificadas. Olha aí. Justificadas. Mas e aquela pergunta, aquele questionamento que as pessoas fazem? Mas fulano é tão bom, ele não merece, né, passar a eternidade na condenação. Então, pessoas boas, o céu não é para pessoas boas. É para pessoas justificadas. Tá. Com isso, nós não estamos dizendo e afirmando que aqueles que viveram na prática do pecado irão para o céu. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que o homem, pela sua justiça própria, pela sua bondade natural, porque o padrão de Deus é muito alto. Lá Isaías diz que a justiça do homem é como um trapo de imundícia. E trapo de imundícia era o pano que a mulher usava para enxugar o sangue da sua menstruação. E nós não estamos falando da injustiça, estamos falando da justiça do homem, a justiça do homem. Então, ela não é suficiente. Por isso que o céu não é um lugar para boas pessoas, pessoas que praticaram obras boas. O céu é um lugar para pessoas que foram justificadas pelo sangue de Jesus Cristo. Entendi.
Então não são justificadas pelas suas próprias obras. Exatamente. Então significa que pessoas podem fazer coisas boas, mas não garante a salvação eterna. Não. Não garante justificação. Não garante. Nem perdão dos pecados, nada disso. Exatamente. Mas aí eu penso que alguém pode refutar o que nós estamos falando aqui, dizendo assim, então quer dizer que aquele que nasceu de novo não vai praticar boas obras? Vai. Porque se ele não praticar, ele não conheceu o evangelho. Só que a diferença é, ele não pratica as boas obras para ser salvo. Ele pratica as boas obras porque ele foi salvo por Jesus, porque ele foi alcançado. Muito bom. Né? Fale de novo, repita isso. Vou repetir. As pessoas que entenderam o evangelho vão praticar boas obras, mas elas praticam as boas obras com a consciência de que as obras, e aí, só fazendo um ponto, pastorzão, que a bem da verdade é que Paulo nem chama isso de obras. Sabia? Ele chama isso de frutos. Fruto, o termo é no singular. Lá em Gálatas diz assim, que as obras da carne militam contra o fruto. Por que quando ele fala da carne é obras? Por que quando ele fala do espírito é fruto? Por quê? Porque não é uma coisa que a gente produz. Quando vem para o campo de Deus, do espírito, não é uma coisa que eu produzo. É algo que o espírito, é o fruto do espírito. Então qual é o nosso papel? Nós somos aquele ramo, lembra? Lá de João 17, ou é João 15, João 17 ou 15. Nós somos o ramo. Jesus é a videira. E nós estamos enxertados nessa videira. Logo, o fruto está ligado ao ramo. E o ramo pode pensar assim, sou eu que estou dando esse fruto. Ele está aqui por minha causa. E se ele se desliga da videira, o seu fruto vai murchar e vai cair. Por quê? Porque é por causa da videira. E a grande crítica de Paulo na carta aos Gálatas era essa. Paulo estava dizendo o seguinte, vocês estão querendo se libertar das obras da carne usando as obras da lei. E vocês não podem fazer isso, vocês não conseguem fazer isso. Vocês precisam entender que a verdadeira obra, boa obra, ela é o fruto. Um fruto que só é possível quando nós estamos conectados. Entendi. Por isso que o mérito é todo de Jesus. Então esses frutos, aquilo que nós fazemos é resultado da conexão que eu tenho com Cristo. Perfeito, perfeito. Então, o que vai atestar, o que vai selar aquilo que eu estou fazendo, é porque eu estou conectado a alguém, e sem aquele alguém, aquilo que eu faço, pode ser alguma coisa só com uma coisa boa que eu fiz. Por exemplo, sem Jesus, eu comecei a fazer boas obras, sem Jesus. Não me garante nada. Mas quando estou em Cristo, aquilo que eu faço é resultado do que Ele fez por mim. Eu só amo porque Ele me amou. Exatamente. Eu perdoo porque Ele me perdoou. É a diferença de moralidade e santidade. Se você pegar o ato, duas pessoas se casam virgem. Uma pessoa, vamos pensar que um rapaz se casou virgem. E um outro rapaz se casa com uma moça virgem. Mas o que vai diferenciar o ato moralista e a santidade é exatamente esse princípio aí, pastor. Porque se eu faço isso entendendo que ao fazer isso eu conquistei algo de Deus, o nome disso é moralismo. E nós sabemos que tem muitas pessoas boas fora da igreja. Sim. Pessoas íntegras, pessoas honestas. E eu sei que não é fácil compreender isso. Mas só tem um jeito do homem chegar ao céu, é por Jesus. Não tem outro jeito. O homem não pode chegar a Deus pelas suas obras. Isso está em toda a escritura. Sim. A gente vê lá em Babel, por exemplo, eles dizendo assim, vamos construir uma torre, nós vamos construir uma torre, cujo topo vai chegar ao céu. Eles queriam chegar ao céu com as suas obras, com as suas próprias mãos, e Deus, o próprio Deus confundiu e não fez com que aquele projeto chegasse ao êxito, até porque não tem como chegar ao êxito. Mas pastor, nós temos na verdade 3 maneiras de viver.
E quem diz isso é o Timothy Keller, né? Ele que diz isso. Existem 3 maneiras do homem viver nesse mundo. O que ele chama de religião, a irreligião e o evangelho. Olha só, nós temos a religião, a irreligião e o evangelho. O religioso, o irreligioso, irreligioso e o cristão. Qual é a diferença? É que vamos falar primeiro do irreligioso. O irreligioso, ele não se arrepende de nada, porque não tem a divindade. Sim. Não existe um ser divino superior, então ele não tem do que se arrepender. Concorda comigo? Sim. Porque ele não tem esse entendimento da moral como nós temos. Do outro lado você tem o religioso. E o religioso se arrepende dos seus pecados. Mas aí você tem um cristão. E o cristão se arrepende tanto dos seus pecados quanto da sua justiça própria. Entendeu? Fale de novo. Vou falar. O cristão, ele se arrepende tanto dos seus pecados quanto da sua justiça própria. Uau. Ele nunca vai estar sustentado da sua justiça própria. Nunca. Ele não vai conseguir se sustentar, porque o entendimento do evangelho não vai deixar. Por isso que o evangelho, ele não só salva o perdido, mas o evangelho santifica a igreja. Durante um bom tempo, meu pastor, eu achava que o evangelho, ele era para a pessoa do mundo. Como se fosse uma espécie de ABC. Sim. Entendeu? De assunto inicial, um assunto para iniciantes. A pessoa está chegando na igreja, o que a gente vai ensinar para ele? Vamos ensinar o evangelho. E a gente passa aqui 2 meses numa escola de consolidação, a gente ensina o evangelho e depois a gente não fala mais do evangelho para ele, vamos falar de outros assuntos da Bíblia. Pois eu confesso para ti que eu estava muito enganado. E eu vivi um tempo do meu ministério pastoral com essa mentalidade. Até que eu entendi que o evangelho, ele não é só para iniciantes. O evangelho é também para pessoas que são experientes, para pastores, para pessoas que já estão há muitos anos, porque é a única coisa que pode, de fato, santificar a igreja. Perfeito. Inclusive, foi até o questionamento de Paulo à igreja de Gálatas, né? Vocês decaíram da graça. Perfeito. E ele queria colocar novamente aquelas pessoas no trilho da graça. Perfeito. E já eram cristãos, já eram crentes. Exatamente. Né? Era uma região que às vezes algumas pessoas acham que era uma igreja local, mas na verdade era uma região e no mínimo a Bíblia fala sobre 4 igrejas locais ali, né? Então era uma região. Então Paulo está falando com aquela região que eles decaíram da graça, se perderam, começaram a viver um evangelho falso. Então já eram crentes. Então nós precisamos entender que o crente, ele ouve o evangelho, mas ele continua ouvindo o evangelho. Porque exatamente. O evangelho é a porta de entrada, mas é o caminho que ele vai percorrer e também vai ser o ponto de chegada da vida dele. Exatamente, meu amigo. Perfeito. Perfeito, perfeito. Eu sei também que a Bíblia tem outros assuntos. A Bíblia fala sobre o reino de Deus, a Bíblia fala sobre a sexualidade, sim, a Bíblia fala sobre finanças, família. Eu sei disso, né? E tem espaço para isso. Mas o meu receio como pastor é que a gente não fale no púlpito da igreja sobre a principal mensagem da Escritura, que é o Evangelho. Né? Então a gente pode ficar um tempão no ouvindo púlpito da igreja, pregações da Bíblia, mas não ouvindo o Evangelho. O Evangelho. E pastor, eu vou confessar uma coisa para ti. Eu passei um tempo da minha vida como cristão não entendendo o que era o evangelho. E pecados na minha vida eu só fui liberto de pecados quando eu entendi o evangelho. E eu acredito que alguém só pode viver a liberdade que Cristo fala quando ele entende o evangelho. Porque antes dele não entender o evangelho, eu acho que ele ainda não conseguiu viver essa total liberdade, essa plenitude que Cristo fala. Porque sem o entendimento do evangelho, eu vou tentar me libertar do pecado pelo meu esforço. Eu vou fazer 5 coisas
para tentar me libertar de tal pecado. Aí eu não consigo. Aí o que acontece? E às vezes, pastor, até, vou pôr isso em aspas, consegue, mas é reprovado na motivação. É, verdade. Você porque entendeu? O evangelho, ele vai combater os dois. Os dois. Vou dar até um exemplo sobre isso. A pessoa tá brigada com uma outra. E ela precisa, a Bíblia diz que ela precisa se reconciliar. E quando alguém faz algo contra a minha pessoa, eu tenho que ir e resolver. Quando é eu que faço, eu também tenho que ir. Mas eu tô falando isso porque eu passei por isso, e quando eu entendi o evangelho, eu percebi que até o meu ato de perdoar, tinha orgulho. Porque eu fui lá na pessoa, conversei com ela, liberei perdão, pedi perdão, mas ela não quis me perdoar. Sabe como foi que eu saí de lá? Com meu orgulho lá em cima. Tá vendo? Eu consigo perdoar, ela não consegue. E aí o evangelho vem e fala: você só perdoa porque primeiro eu perdoei você. Exatamente. O perdão amigo. que eu libero é resultado do perdão que eu recebi de Deus. Então, a gente pode estar lá fazendo a coisa certa com a motivação errada, e o evangelho reprova isso aqui também. Reprova totalmente. Eu tenho uma frase muito parecida com esse entendimento que Deus te deu. Logo quando eu comecei a estudar assim, de forma profunda, pastor, o evangelho, eu percebi isso aí que você percebeu. Eu percebi que nas poucas vezes que eu consegui ser humilde, presta atenção, nas poucas, eu diria pouquíssimas vezes que eu consegui ser humilde, a minha humildade estava infestada de orgulho. Eu falei que Deus ia pegar isso aqui. E é provável, inclusive, que eu esteja me orgulhando até de falar isso aqui para você agora. Ou seja, o evangelho destrói a gente, cara. Meu Deus. O evangelho destrói. Ele é maravilhoso. Destrói no bom sentido da expressão, viu? Destrói essa presunção humana. A gente sabe que é tudo por causa de Cristo. Se nós o amamos é porque ele nos amou primeiro. Se eu o quero, o desejo, é porque ele me quis primeiro. E a gente sabe também que é muito comum hoje, pastor, nas igrejas, se confundir o que o evangelho é com o que o evangelho faz. Por favor, pastor, nos explique. Eu vou explicar, até porque eu sei que tem muitos pastores aqui que nos acompanham. Fica essa dica aí para quem é pastor de uma igreja local. Às vezes, no culto da igreja, se substitui a pregação, a exposição do evangelho, por testemunhos. Vamos convidar um irmão que tem uma história bonita, a vida foi transformada pelo evangelho, então a gente faz um louvor, e aí, no tempo que seria a pregação, a gente substitui, porque aquele testemunho do irmão é mais forte, é mais impactante. E eu quero dizer para vocês que eu acho que até cabe, até tem espaço, pastor. Num culto, de repente você quer usar um testemunho, mas nunca, jamais como um fator de substituição à pregação do evangelho. Porque eu entendo que não há nada mais poderoso do que a pregação do evangelho. A minha transformação pessoal não é mais poderosa do que o evangelho. O que muda o homem, o que transforma o homem é a pregação do evangelho. Então a gente tem que deixar isso muito claro, para que não se confunda. Porque eu já ouvi pessoas falando assim, mas a gente pergunta, o que é o evangelho? O evangelho é minha vida transformada. Tá, isso é o que o evangelho faz com a sua vida. Ação social, você falava ainda agora. Eu não consigo imaginar uma igreja que não cuide dos menos favorecidos. Eu não consigo imaginar uma igreja que não faça isso. Se não faz isso, não é nem igreja. Mas eu quero que as pessoas entendam que não é fazer isso que me torna igreja. Porque então todo projeto de desenvolvimento social seria uma igreja então. E não é isso. Isso é o que o evangelho faz. O evangelho te tocou, me transformou. Então nós, transformados pelo evangelho, nós então cuidamos dos menos favorecidos. Perfeito. Isso é o que o evangelho faz. São as manifestações do evangelho na vida prática. Mas o evangelho é aquela notícia, pastor, de que todos nós estávamos condenados. Não havia absolutamente nada que nós pudéssemos fazer que nos salvaria. Nada. E aí vem uma notícia. A notícia de que Deus
se encarnou. Uau. Eu acho tão lindo Meu Deus. esses dois movimentos divinos. Primeiro o movimento da encarnação. Depois o movimento da ressurreição. Quando Cristo se encarna, João 1 fala sobre isso. 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quando Cristo se encarna, o que ele faz? Ele trouxe Deus para os homens. Meu Deus. E aí, Uau. vamos só lembrar o nome que deram para ele. Emanuel, Deus conosco. Quando Jesus nasce, ele nasceu para trazer Deus para os homens. Perfeito. E quando Jesus ressuscita, E agora? ele ressuscita para levar os homens a Deus. Uau. Então a encarnação traz Deus aos homens e a ressurreição leva os homens a Deus. E em especial, aí eu vou falar uma coisa muito profunda da teologia, muito profunda, e eu estou nos ombros de grandes homens para falar o que eu vou falar aqui. Isso não nasceu em minha cabeça. Que quando Cristo encarna, a encarnação de Jesus o torna homem, certo? Sim. Mas quando Cristo ressuscita, ele ressuscita homem. E hoje, agora, nesse exato momento, ao lado do Pai, à destra do Pai, sabe quem que está lá, pastorzão? Você sabe quem que está lá agora, meu amigo? Existe um humano. Uau, meu Deus. Assim como há 2.000 anos atrás Deus entrou na história humana, agora, através de Jesus, os humanos entraram na história de Deus. Uau. Na composição da Trindade. Existe um homem. Existe um homem. Uau. Existe um humano na composição da Trindade. E volto a dizer, eu estou falando isso nos ombros de grandes homens da história da igreja. Estou falando de teólogos nascidos nos nossos dias. Estou falando de homens que se desbruçaram nas Escrituras. Jesus, ressurreto, é um humano glorificado. 100% Deus, 100% humano. Ele esteve aqui 100% Deus, 100% humano. E ele ressuscitou também, humano. É muito forte, né? Uau. É muito forte. Esse é o evangelho Incrível, transformador. Como é que incrível. não transforma a gente? Como é que não Meu liberta? Deus, meu Deus. Então, o evangelho, eu gosto dessa definição também sobre o evangelho, meu pastor. O evangelho não é sobre aquilo que eu faço para Deus, mas é a respeito daquilo que Deus fez por mim, por nós. Uau. Então não é quantas vezes eu vou ao culto, não tem a ver com o dízimo que eu dou, não tem a ver com se eu toco algum instrumento ou se eu prego, não tem a ver com aquilo que eu faço. A minha ação tem a ver com aquilo que Deus fez. Exatamente, pastorzão. E Deus morreu numa cruz por nós. E agora, por meio daquilo que Ele fez, essa graça foi derramada, esse favor imerecido foi derramado sobre nós. E não tem um pingo de movimento humano aqui. É uma obra totalmente divina, Completa. totalmente de Deus. Não há mistura. Não há mistura. Não há mistura. Então, por isso que o apóstolo Paulo questiona, né, a igreja da Galácia, e ele diz: vocês querem colocar Jesus mais alguma coisa? Falso evangelho, anátema, não existe. Só existe um evangelho. Então não tem como eu vou ser salvo crendo em Jesus e dando dízimo, crendo em Jesus e indo no culto. O ato de dizimar é resultado. Perfeito. Aqui é um ponto libertador, pastor. Aqui é um ponto libertador, esse ponto que você está tocando. Muita gente pensa no dízimo como uma questão de manutenção da salvação. E nós aqui na IBP acreditamos que o dízimo não é um ponto salvífico. Então, se eu não dou o dízimo para ser salvo, por que eu dou o dízimo então? Eu dou o dízimo porque eu fui salvo. Não é para conquistar nada de Deus. Em forma de agradecimento.
de gratidão por tudo aquilo que ele fez. Não conquista. E é bacana porque o senhor me lembra agora, quando Pedro está pregando o evangelho debaixo, né, dos sinais de curas e milagres, se eu não me engano, Simão, o mago, alguma coisa assim, ele vê tudo aquilo acontecendo e aí ele fala: como é que eu faço para comprar esse negócio aqui? Sim. E aí Pedro dá aquela resposta: você não tem parte conosco, porque o seu dinheiro não pode comprar o dom gratuito de Deus. Uau. Então, se você está dando alguma coisa na casa de Deus ou para Deus, achando que você vai conquistar algo de volta, pode parar aí, que está errado. Você ganha, é gratuito. Deus está te dando por puro amor, pura graça. E você vai retribuir isso agora por gratidão, né? Exatamente. Então, e eu confesso, pastor, quantas vezes eu fiz isso. Olha, quando eu acertava alguma coisa, fazia para Deus, dava certo. Agora estou bem com Deus. Aí eu errava. Meu Deus, Deus não me ama mais. Pois é, a vida vai ser sempre oscilante. Se a gente basear a nossa relação com Deus, pastor Calédio, assim, ela vai ser sempre oscilante. Não sei se você lembra, eu não sei se você estava aqui, se você estava viajando, eu até acho que você estava viajando nessa época. Eu ministrei uma palavra aqui na igreja, e aí teve um dado momento da pregação que eu perguntei assim: havia algum pecado? Você lembra disso? Você estava? Você estava? Perguntei assim: havia algum pecado em Jesus? E aí eu falei bem alto: não. Eu disse: havia sim. E eu sei que isso é um escândalo, porque eu vou falar agora, né? Esse é um escândalo. Não seja desonesto, não espera a resposta completa exatamente, aqui. Não faça o corte aí. Não faça corte aqui. Então, havia algum pecado em Jesus? Havia os nossos pecados. Os nossos pecados estavam sobre ele. Estavam sobre Jesus. Aí eu perguntei: e há alguma justiça em nós? A igreja disse: não. Eu disse: há. A justiça de Cristo. Uau. Então, sobre ele estavam os nossos pecados. E sobre nós hoje está a justiça de Cristo. Por isso que quando a gente entende o evangelho, pastor, a gente para de falar sobre o suor humano. E a gente começa a falar sobre o sangue de Jesus. A religião tem muito a ver com o suor humano. Mas o evangelho tem a ver com o sangue. Perfeito. O suor. Perfeito. Existe um sacrifício lá no Velho Testamento que o sacerdote ele não podia suar. Ele não podia suar. Porque esse esforço humano, a gente precisa entender, e eu não estou dizendo, veja bem, nós estamos falando aqui de coisas relacionadas à salvação. Quando o assunto é salvação, é novo nascimento, é uma obra divina. E aí alguém pode perguntar assim: mas sim, quantos por cento é de Jesus e quantos por cento é nosso? Porque tem gente que acredita que 90% foi Jesus que fez. Não, já é uma boa cifra, né? 90% para Jesus, 10% para gente. Então 99% para Jesus, 1% para gente. Não, amigo. Quando o assunto é salvação, 100% foi Cristo. Perfeito. 100% foi Cristo. Perfeito. A gente não aceita Cristo. A gente recebe Cristo. Todos aqueles que o receberam. Não é aceitar. Porque se eu aceito, pastor, eu sou ativo, eu que defino, eu que decido tudo. Se eu recebo, eu sou passivo. Quer ver? Qual a diferença? Você aceita um relógio. Você recebe um relógio. Alguém te dá um relógio. Alguém te dá um celular, um presente. Você aceita. Se alguém quiser fazer uma coisa ruim com você, você diz: não, isso aí eu não aceito. Mas se alguém te der uma bofetada, você aceita? Você não aceita. Mas você pode receber uma bofetada. Sim. É como se Cristo tivesse dado uma bofetada de amor na gente. Bofetada da graça. E eu tive essa experiência, pastor, quando eu tinha 15 anos. Eu fui para uma igreja, nunca imaginei na minha vida que eu iria me converter aquele dia. Não tinha planos para me converter, inclusive eu já tinha um encontro marcado com meus amigos num clube aqui da minha cidade. Estavam os meus amigos na porta me esperando, e eu disse: eu vou para a igreja. Fiquei com vergonha de falar para eles que eu estava indo para a igreja. Pois, meu amigo, quando eu cheguei naquela igreja, 1998, uma igreja presbiteriana,
e eu ouvi uma palavra e as escamas caíram. Meu Deus. De repente, pastorzão, eu vi o miserável pecador que eu sou e eu vi a graça de Deus manifesta na cruz. E naquele dia eu recebi. Eu criei Amém. em tudo isso. Amém. E se há alguma obra boa, que eu prefiro chamar de fruto, porque é assim que Paulo faz, se há algum fruto que hoje eu estou produzindo, é por causa e somente por causa desse fato. Perfeito. Perfeito. Meu pastor, eu fiquei alguns anos tentando levar Jesus para minha família. E eu me lembro que uma das coisas que, quando eu fui orar, eu falei, Deus, me ajuda. O que eu tenho que fazer? E essa é uma das coisas. Pastorzão, pode fazer esse teste. Se o senhor colocar alguma coisa lá a respeito de tudo que o senhor está vivendo no seu ministério, a primeira coisa que as pessoas vão perguntar é: o que eu faço? Essa é o que eu faço para, o que eu faço para ter, o que eu faço para conquistar. E aí é que está o erro, né? Não é o que eu faço. Não é o que eu faço. Foi isso que ofendeu Nicodemos, quando Jesus disse assim, ó, tu tens que nascer de novo. Porque o que você fez, pastor Calés, para nascer? Fisicamente? Nada. Você não fez nada. Só de repente nasci. você abriu os olhos e começou a chorar. Você nasceu. É o mesmo princípio. Isso ofendeu Nicodemos. E Nicodemos ficou muito ofendido. Porque ele disse, como assim? E onde é que está meu mérito? Sim. Onde é que está minha obra? E aí Jesus sai, e a gente não sabe, porque o texto termina, a gente não sabe se Nicodemos converteu, se não converteu, o que aconteceu. Sabemos que ele ficou ofendido. Essa é a pregação mais poderosa que a igreja tem. Acredito que a igreja tem que pregar mais sobre o evangelho. Nós estamos produzindo material sobre o evangelho que nós queremos que não só aqueles que estão chegando à IBP, mas eu tenho visto até líderes antigos na igreja que não sabem definir o evangelho. Não sabem conceituar o evangelho na perspectiva bíblica. E aí dá um assunto muito bom a gente falar um demais. dia. O que você acha? Tem evangelho no Velho Testamento? Não tenho dúvida que tenho. Tem evangelho Demais. no Velho Testamento? Com certeza. Ou será que é só no Novo Testamento? Porque Pô, né? muita gente Essa é uma pode pensar pergunta assim, boa. não, o evangelho é só depois de Jesus. No Velho Testamento não havia a notícia. E aí nasce uma outra pergunta. Como... Eu fiz essa pergunta outro dia para um líder. Perguntei para ele assim, como é que nós somos salvos hoje? Ele disse assim, pastor, nós somos salvos porque nós cremos em Jesus. Eu disse, certo, correto. Aí eu perguntei, e antes de Jesus? E aí? Como que as pessoas eram salvas? Aí ele Tanto parou de assim gente. e ele disse assim, eu acho que era pela lei. Pela lei. E eu disse, não. A lei nunca salvou o homem. A lei, ela é um diagnóstico. Só que a lei também não é inimiga. É verdade. Nós quando começamos a estudar o evangelho, uma coisa que eu percebi logo, a lei não é inimiga nossa. Pelo contrário, a lei é importantíssima. A lei boa. ela é boa, ela é o diagnóstico. Alguém vai no médico e descobre que tem uma doença incurável. Essa notícia, alguém pode falar, mas é uma notícia terrível. É uma notícia terrível porque é uma doença incurável. Mas esse diagnóstico, ele é necessário. Esse é o papel da lei. O papel da lei é para dizer, olha, vocês têm um pecado. O homem é irremediavelmente pecador. Mas tem a cura. A cura é Cristo. E aí ela se torna um tutor. É, que vai te conduzir perfeito. Não para um lugar, para alguém, né? Para alguém. Ela aponta para o Cristo. Ela aponta para o Cristo. Por isso que é importante a lei, porque ela vai me mostrar qual é a cura, e a cura é Jesus. Fantástico. E meu pastor, muito bom. Esse assunto aqui, se deixar... Dá uns 10 podcasts aí. Mas se você quer que a gente fale mais sobre o evangelho, então deixa aí no comentário aí pra gente falar sobre A gente isso. pode falar um dia só sobre o evangelho no Velho Testamento. Sim, aí É verdade. vamos só concluir esse raciocínio para que todo mundo entenda. Então, como é que as pessoas eram salvas no Velho Testamento? Sim. Hoje nós somos salvos pela crença no Jesus que veio. Olha como isso é importante. Abraão,
Isaac, Jacó, Moisés, José, Elias, todos os homens do Velho Testamento foram salvos pela crença no Messias que viria. Fala disso, meu pastor. Todos os homens no Velho Testamento que foram salvos, só foram salvos porque eles creram no Messias que viria. Uau. Nós hoje somos salvos porque nós cremos no Messias que veio. Sempre foi sobre Jesus. Sempre foi. Sempre. Pastor, Sempre. há uma expressão de Jó. Eu estava estudando sobre o Messias no Antigo Testamento. Jó fala uma das expressões assim, muito linda. E eu fiquei pensando, rapaz, como ele sabia disso? Depois dele ter passado por tudo que ele passou, ele diz assim: e o meu advogado está no céu. Ah, Falando de que existe alguém que estava advogando entre... E aí bacana que ele diz assim: existe um advogado no céu entre Deus e os homens. uau, Tem alguém ali. uau. E eu fiquei, meu Deus, como ele sabia disso, que existia alguém que estava ali como um advogado, né, advogando entre Deus e os homens. É a revelação do Cristo no Antigo Testamento, O Evangelho, o Evangelho. que também foi primeiro anunciado, pré-anunciado a Abraão no Velho Testamento. Vai dar bom esse podcast Vai dar aí? bom, vai virar uma série, hein? Quem sabe vira uma série aí. Uma série sobre o Evangelho. Legal, pastorzão, muito Meu bom. pastor, olha, muito obrigado, né, por esse momento aqui. E eu não queria acabar, não. Eu vejo que esse é um assunto que o pastor Carlos gosta muito, a gente sempre está Então, mas é bom. na informalidade, a gente conversa muito sobre isso, porque, volto a dizer, é um assunto que parece muito simples, e de fato é, não é, pastor? Sim. E talvez é porque é tão simples Uhum. que a gente complica. É. Mas não existe como a igreja ser santa sem a exposição do evangelho. Vamos fazer um teste, vamos tirar o evangelho e vamos fazer um monte de outras coisas para santificar a igreja. Não vai dar certo. Não dá certo. O evangelho é a mensagem que salva o mundo, mas é a mensagem que santifica a igreja. Tem um vídeo que eu quero indicar para os nossos amigos, para a gente finalizar. Esse vídeo está no YouTube. Não vou saber precisar exatamente, mas se fizer uma pesquisazinha lá, Timothy Keller ensinando o evangelho para pastores. E acontece a mesma coisa com Paul Washer. Mesma cena. Timothy Keller foi convidado para pregar só para pastores. Pastores presidentes de igreja. Pastores experientes. E quando ele vai pregar, qual foi o tema? O evangelho. E aí Pra ele pastores. disse para pastores. Aconteceu a mesma coisa com Paul Washer. Então, meus amados, vamos estudar o evangelho, vamos viver o evangelho e vamos manifestar o evangelho. Tem espaço para a pregação do evangelho, tem espaço para a vivência do evangelho e tem espaço para as manifestações do evangelho. Não vamos substituir o que o evangelho faz pelo que o evangelho é. Perfeito. Perfeito, meu Pastor. É isso, meu amigo. Tamo junto. Demais. Pedir pra turma aí compartilhar, comentar, mandar para o máximo de pessoas para que esse podcast chegue o mais longe possível, porque assim o YouTube entende que é relevante o conteúdo e mais pessoas podem acompanhar isso. Fechou, meu pastor. Valeu, meu amigo. Falou, galera. Até a próxima, gente. Um abração. Valeu.